Às 9 horas e 14 minutos da manhã, 50 contatos aparecem simultaneamente no radar do Abraham Lincoln. Não mísseis, não drones. Lanchas. Pequenas, rápidas, espalhando-se em um arco de 270 graus, do rumo 019 ao rumo 289, aproximando-se de quase todas as direções ao mesmo tempo a 60 nós, já dentro de 13 quilômetros antes de o radar detectá-las. Porque vinham navegando sem eletrônicos desde o momento em que partiram, 14 minutos antes, de 11 posições separadas ao longo da costa iraniana que havia permanecido silenciosa e apagada por 11 dias. Todos os 50 contatos cruzando o limiar de detecção em 22 segundos um do outro. Não era caso. Era o timing específico de um ataque construído em torno de uma única percepção. Uma ameaça chegando de 270 graus ao mesmo tempo não tem uma direção única para enfrentar e não tem uma solução única que resolva tudo antes de chegar. 13 quilômetros. 8 minutos. O Abraham Lincoln já havia destruído mísseis a 30 quilômetros. Havia interceptado ogivas balísticas a 1.200 metros de altitude. Havia neutralizado torpedos disparados diretamente sob sua quilha. Tudo o que havia enfrentado vinha de uma direção, a uma distância, com uma geometria que dava formação tempo e espaço para construir uma resposta. 50 lanchas a 60 nós de 270 graus davam 8 minutos e nenhuma geometria. O sistema de controle de fogo foi construído para engajar ameaças vindas de um rumo. Essa ameaça não tinha rumo. Tinha todos eles. O Irã passou 11 dias calculando que 8 minutos não seriam suficientes. O suboficial James Osse estava abaixo da linha d'água desde as 8 horas da manhã. Algo no quadro acústico passivo no rumo 031 às 7 horas e 44 havia produzido uma inquietação específica num homem que havia passado 14 anos pensando no que poderia destruir o casco do Abraham Lincoln. Ele gastou 90 minutos percorrendo as seções do casco dianteiro, da caverna 14 à caverna 31, a seção submersa da proa mais próxima do rumo 031 no rumo atual. Passando as mãos sobre as soldas, verificando conexões, olhando para o revestimento que havia absorvido meses de combate sustentado e ainda aguentava. Ele estava na caverna 19 quando o alarme de combate soou às 9 horas e 14. Ele não se moveu em direção a uma escada. Abriu o painel de inundação na antepara da caverna 19 e começou a calcular. Porque o número vivia na sua cabeça da forma como um número de telefone vive na cabeça de quem o discou 1000 vezes. O número que separava o dano da catástrofe. Que os engenheiros iranianos haviam calculado de um lado e que Osse havia calculado do outro, e que ambos tinham chegado de forma independente. 11 detonações de contato simultâneas na mesma seção do casco dentro de uma janela de 4 segundos, entre a caverna 14 e a caverna 31, no calado atual do Abraham Lincoln. Era isso que produziria uma brecha que as equipes de controle de danos não conseguiriam isolar. Era isso que produziria inundação mais rápida do que as bombas conseguiriam suportar. Era a diferença entre um navio que sobrevivesse à noite e um que não sobrevivesse. O Irã tinha 50 lanchas. Osse tinha um painel de inundação em 7 minutos e 38 segundos. Ele começou a inundar às 9 horas, 14 minutos e 22 segundos. Não porque o resultado fosse certo, mas porque se ele estivesse certo sobre para onde isso estava indo, precisaria de cada um daqueles 7 minutos e 38 segundos. E se estivesse errado, o navio passaria os próximos 22 minutos carregando 847 toneladas de água desnecessária e ninguém jamais saberia o que ele havia feito. Ele não estava errado. As aeronaves de patrulha aérea de combate já estavam virando às 9 horas e 14. 4 aviões, 2 designados para o arco norte, 2 para o sul, acelerando para a velocidade máxima em direção aos agrupamentos de contatos mais densos antes mesmo de completarem suas curvas. O quadro do radar mostrava 50 contatos espalhados por 270 graus. Não uma parede de ameaças vindo de uma direção que pudesse ser tratada sequencialmente, mas um anel delas fechando de todos os ângulos ao mesmo tempo. A formação no centro de um círculo que encolhia a 60 nós. O primeiro míssil partiu do avião líder do norte às 9 horas e 15 minutos e encontrou o contato a 11,4 km. A lancha que havia avançado 400 metros à frente do grupo do norte nos 14 minutos desde o lançamento.
A tripulação que havia empurrado o acelerador além da linha vermelha para ser a primeira a alcançar o casco. O contato desapareceu do quadro do radar às 9 horas, 15 minutos e 11 segundos. O primeiro míssil do avião do Sul encontrou seu alvo 3 segundos depois. 2 lanchas eliminadas. 48 ainda avançando em águas abertas a 60 nós em rumos pré-programados que nenhuma ação defensiva havia ainda tocado. Os aviões trabalhando os contatos externos, cada passagem destruindo uma ou 2 lanchas, cada passagem exigindo 40 segundos de raio de curva antes do próximo engajamento poder começar. As lanchas não desacelerando. As lanchas não desviando. Cada uma travada em seu rumo em direção ao casco do Abraham Lincoln. As tripulações mantendo curso enquanto os mísseis encontravam as lanchas ao seu redor e os contatos desapareciam um a um do radar e o casco ficava mais próximo a cada segundo. 46 lanchas, depois 44. A formação eliminando contatos e o anel ficando menor e a aritmética movendo-se exatamente na direção que o Irã havia calculado que se moveria quando projetou um ataque em torno de 8 minutos, 50 lanchas e 270 graus. 41 lanchas a 7 quilômetros. 4 minutos e 24 segundos restantes. Os 2 contratorpedeiros de escolta abriram fogo às 9 horas e 17 minutos. Os canhões de tiro rápido de ambos os navios varrendo seus setores designados simultaneamente. Cada contratorpedeiro cobrindo o arco de aproximação mais próximo de sua posição. As equipes de artilharia trabalhando em taxas de fogo sustentadas contra alvos que estavam próximos, visíveis e se movendo em linhas retas a velocidades previsíveis. Lanchas desaparecendo do radar em grupos agora, 2, 3 em rápida sucessão enquanto os canhões varriam grupos compactos se aproximando do mesmo rumo. 38 lanchas, 35, 33 a 5 km com 3 minutos restantes. 33 lanchas e 3 minutos, e a formação estava eliminando-as mais rápido do que havia eliminado qualquer coisa nessa guerra. Os aviões trabalhando os contatos externos, os contratorpedeiros varrendo seus setores, cada sistema de armas contribuindo simultaneamente. E a contagem ainda não estava caindo rápido o suficiente. Não porque a formação estivesse falhando, mas porque 50 lanchas a 60 nós de 270 graus é um problema que foi projetado para não ser solucionável em 8 minutos independentemente de quão bem a formação executasse. O Irã havia feito a aritmética. A aritmética dizia que 33 lanchas ainda estariam vivas a 5 quilômetros. A aritmética dizia que a formação estava executando perfeitamente e que não seria suficiente. Os helicópteros se juntaram às 9 horas e 18 minutos. 2 helicópteros que estavam em patrulha padrão desde as 7 horas da manhã, agora movendo-se em direção aos agrupamentos de contatos mais próximos em velocidade máxima. Cada passagem por um grupo compacto de lanchas destruindo 2 ou 3 de uma vez. As contagens que vinham caindo de 1 em 1 e de 2 em 2 pelos engajamentos dos aviões e contratorpedeiros agora caindo mais rápido enquanto os helicópteros trabalhavam os grupos mais próximos do casco. 29 lanchas, 26, 24 quando o canhão de defesa de curto alcance ativou às 9 horas e 19 minutos e os contatos líderes cruzaram o limiar de 2,4 km. O canhão adquirindo a lancha mais próxima a 2,2 km e disparando em 1,1 segundo. A rajada encontrando o contato e a lancha se desintegrando. O canhão ciclando em 0,8 segundos e adquirindo o próximo contato a 2,1 km e disparando. Mais um contato eliminado. O canhão ciclando novamente. 22 lanchas. Depois 21, enquanto os aviões faziam suas últimas passagens nos contatos externos restantes com as últimas de suas armas antes que a margem de combustível os forçasse a se afastar. Os aviões partindo da zona de engajamento com estações de armas vazias e um quadro de radar ainda mostrando 20 contatos dentro de 1,5 km, e a contagem acima do número que Ossi havia estado pensando desde as 9 horas e 14. 20 a 1,5 km. O canhão trabalhando pelos contatos tão rápido quanto o cano conseguia girar, adquirindo e disparando e ciclando e adquirindo novamente. Cada engajamento comprando 0,8 segundos e um contato eliminado do radar. 18 a 1,3 km. Os contratorpedeiros disparando em lanchas que haviam cruzado para a zona de defesa imediata do Abraham Lincoln. Contatos entre as escoltas e o casco do porta-aviões.
os contratorpedeiros engajando a distâncias que colocavam seu fogo desconfortavelmente próximo ao navio que protegiam. Os helicópteros gastando as últimas de suas munições nos grupos mais compactos. 17 a 1,1 km. 48 segundos, 17 lanchas, e 48 segundos. E cada recurso que a formação tinha já estava atirando em alguma coisa. Os aviões foram embora. Os helicópteros esgotados. Os contratorpedeiros no limite de sua geometria de tiro seguro em relação ao casco do porta-aviões. O canhão trabalhando pelos contatos mais próximos tão rápido quanto havia trabalhado qualquer coisa. 16 lanchas. 15. 14 a 800 metros com 30 segundos restantes e o canhão adquirindo e disparando e ciclando sem pausa. Cada ciclo de 0,8 segundos produzindo um contato eliminado e a contagem movendo-se na direção certa e não rápido o suficiente. 30 segundos. 14 lanchas. O canhão precisaria de 11,2 segundos para eliminar 14 contatos em sua taxa máxima de ciclo se cada rajada encontrasse seu alvo perfeitamente. Ele não tinha 11,2 segundos consecutivos sem uma transição de rastreamento. Não tinha 14 aquisições limpas seguidas contra contatos que agora estavam próximos o suficiente para que a onda de proa que cada lancha gerava a 60 nós estivesse afetando o retorno do radar. 13 lanchas a 650 metros, 24 segundos. O canhão eliminando mais uma a 500 metros. 12 lanchas, 18 segundos. Mais uma a 400 metros. 11 lanchas a 320 metros, 12 segundos. O limiar. O canhão ainda disparando. Encontrou mais um contato a 240 metros e o destruiu. Mais 10 lanchas estavam dentro de 240 metros com 9 segundos restantes, e o canhão precisava de 8 segundos para eliminar 10 contatos em condições perfeitas. E essas não eram condições perfeitas, e 9 segundos não eram 8 segundos para 10 contatos em condições imperfeitas a 60 nós. O contra-almirante Carver pegou o circuito de comunicação geral. Toda a tripulação, preparem-se para o impacto. Abaixo da linha d'água, se fechou o painel de inundação às 9 horas, 19 minutos e 54 segundos. 7 minutos e 32 segundos depois de tê-lo aberto. Os 3 compartimentos de trim dianteiros haviam recebido 847 toneladas de água. Não dano de batalha, não falha de sistema. 847 toneladas de inundação deliberada executada por um homem que havia estado fazendo aritmética desde que o alarme de combate soou e havia chegado a uma resposta específica e agido sobre ela sem ser solicitado. A proa do Abraham Lincoln havia afundado 1,8 graus. A seção do casco dianteiro, da caverna 14 à caverna 31, a seção que os engenheiros iranianos haviam passado 11 dias identificando como a geometria de contato ideal para uma aproximação simultânea de 270 graus a 60 nós, havia se movido 2,1 metros abaixo da linha d'água. Abaixo da linha de calado que as cargas de contato foram projetadas para atingir. As 10 lanchas restantes atingiram o casco do Abraham Lincoln às 9 horas, 20 minutos e 3 segundos. Não na seção que o Irã havia calculado. 4 lanchas atingiram a seção que o Irã havia pretendido, as cargas de contato detonando contra o revestimento do casco que agora estava 2,1 metros abaixo de sua posição de projeto. A energia da explosão dispersando-se por uma área de superfície maior em vez de concentrar-se na interseção de tensão que os engenheiros iranianos haviam identificado. 4 detonações produzindo brechas variando de 30 cm a 60 cm em 4 cavernas separadas. Água começando a entrar em 4 locais simultaneamente. Brechas reais, inundação real, mas não a falha de tensão catastrófica simultânea que 11 detonações coordenadas na seção de projeto no calado de projeto teriam produzido. 6 lanchas atingiram o casco em seções que haviam se movido completamente abaixo da geometria de impacto projetada. Cargas de contato detonando contra o revestimento submerso em ângulos que produziram dano de pressão e flexão estrutural e a transmissão violenta de energia de explosão através do casco, mas nenhuma brecha. Nenhuma água entrando por esses 6 pontos de contato. Apenas a violência de 10 cargas tocando o casco ao mesmo tempo e tudo que essa violência produziu.
O Abraham Lincoln estremeceu ao longo de seus 333 metros inteiros com 10 contatos simultâneos no casco. Não o estremecimento de uma detonação próxima explodindo na água. Não o estremecimento de uma ogiva acima do convés. O estremecimento do contato. 10 cargas contra o casco ao mesmo tempo. A energia movendo-se diretamente pelo aço para cada caverna e compartimento e conexão e pessoa no navio no mesmo instante. As luzes falharam em 14 compartimentos pelo choque. Equipamentos falharam em 9. 2 sistemas de supressão de incêndio ativaram automaticamente pela vibração estrutural sozinha. A velocidade caiu de 28 nós para 19 enquanto os sistemas de propulsão absorviam o choque e os sistemas de segurança automatizados reduziam a potência de saída. 19 tripulantes caídos por todo o navio. Jogados ao chão. Batendo contra anteparas. Empurrados contra equipamentos por um estremecimento diferente de qualquer coisa que essa tripulação havia sentido em meses de combate sustentado. 3 gravemente. Um inconsciente por um impacto na cabeça contra uma caverna num compartimento de máquinas, um com o braço quebrado por uma queda no centro de informações de combate, um brevemente preso sob um equipamento que havia se deslocado no espaço eletrônico antes de a tripulação ao seu redor libertá-lo em 44 segundos. 4 brechas no casco, água entrando em 4 locais simultaneamente antes que o estremecimento houvesse totalmente cessado. O diferencial de pressão na profundidade empurrando água pelas aberturas das brechas a uma taxa que o se havia calculado com antecedência. Ele havia posicionado equipes de controle de danos nos 4 pontos de brecha mais prováveis antes de abrir o painel de inundação. Enquanto a contagem de lanchas ainda estava acima de 30, enquanto os aviões ainda trabalhavam o envelope externo, enquanto a situação ainda parecia que poderia se resolver sem que nada alcançasse o casco, ele as havia posicionado de qualquer maneira. Porque 14 anos pensando sobre esse casco havia produzido um homem que se preparava para o que calculava que estava chegando em vez do que esperava que não chegasse. A brecha na caverna 14 foi isolada às 9 horas, 24 minutos e 17 segundos. A equipe que havia estado parada na caverna 14 desde as 9 horas e 16 alcançando o ponto de brecha e começando o isolamento antes que a inundação houvesse atingido 40 centímetros de profundidade. A brecha na caverna 19 foi isolada às 9 horas, 26 minutos e 44 segundos. A brecha na caverna 22 foi isolada às 9 horas, 29 minutos e 2 segundos. Essa mais lenta, a brecha maior que as outras 3. A equipe trabalhando remendo de isolamento contra uma taxa de fluxo que havia atingido 180 litros por segundo antes que o remendo assentasse. A brecha na caverna 26 foi isolada às 9 horas, 42 minutos e 8 segundos. 28 minutos e 5 segundos desde o momento do contato com o casco até o momento em que a última brecha foi selada e a inundação em todos os 4 compartimentos estava sob controle. O navio inclinou 1,1 grau para bombordo durante a inundação combinada das 4 brechas e das 847 toneladas de lastro deliberado. A pior inclinação que o Abraham Lincoln havia carregado desde as ondas de pressão do submarino russo meses atrás. As bombas trabalhando os compartimentos de trem dianteiros a partir das 9 horas e 24 minutos enquanto cada brecha era isolada, e o se sequenciou a liberação do lastro seção por seção. A proa subindo de volta em direção ao trem nivelado ao longo de 14 minutos enquanto as bombas limpavam a inundação deliberada. A inclinação reduzindo, a velocidade se recuperando de 19 nós de volta em direção a 28 enquanto os bloqueios de segurança da propulsão eram liberados. As luzes voltando compartimento por compartimento enquanto as equipes de controle de danos trabalhavam pelas falhas de choque. Totalmente operacional às 9 horas e 43 minutos. A instalação de lanchas rápidas do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o complexo de doca, as estruturas de manutenção, o centro de comando que havia coordenado 50 lanchas de 11 posições ao longo de 340 quilômetros de costa iraniana havia estado sob vigilância contínua desde o momento em que o primeiro contato apareceu às 9 horas e 14. Posição fixada dentro de 12 metros durante o engajamento. 16 mísseis de cruzeiro lançados às 9 horas, 20 minutos e 3 segundos, o exato momento do contato com o casco. A instalação deixou de existir às 10 horas e 7 minutos. O Irã enviou 50 lanchas. A formação eliminou 40 antes de chegarem ao casco.
10 atingiram. O Irã calculou que 11 contatos simultâneos na seção de projeto no calado de projeto produziriam uma brecha que o Abraham Lincoln não conseguiria sobreviver. Eles estavam certos sobre o número. Estavam certos sobre a seção. Estavam certos sobre a geometria. O casco não estava onde estava às 9h14. E o homem que o moveu ainda estava abaixo da linha d'água às 9h43, passando as mãos sobre o remendo de isolamento na caverna 26, verificando se aguentaria. Aguentou. Há algo que fica depois de uma história como essa, algo que não é só sobre navios e mísseis e cálculos de engenharia. É sobre o tipo de decisão que uma pessoa toma quando ninguém está olhando, quando não há ordem, quando o resultado ainda é incerto e o custo de estar errado é parecer um idiota que inundou o próprio navio por nada. Ou se abriu aquele painel porque 14 anos de experiência produziram uma convicção, e ele confiou nessa convicção mais do que confiou na esperança de que as coisas se resolveriam sozinhas. Fica a pergunta, não sobre guerra, mas sobre qualquer situação onde você viu algo que os outros não viram e teve que decidir se agia antes de ter certeza. Às vezes a diferença entre o desastre e a sobrevivência é exatamente essa, alguém que calculou em silêncio e agiu sem pedir permissão.